Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar naqueles valentes de Davi que quase chegaram lá. Pois é, há muitos crentes que quase serão salvos, quase, faltou pouco, eles desistiram no fim, voltaram atrás, já faltava pouco, quase chegaram lá, mas não chegaram. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 9, que só um vence o prêmio. É uma luta, uma disputa, uma corrida. Muitos correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis esse prêmio. É a exortação que fica para nós, que estejamos lutando para garantirmos a nossa salvação. Várias expressões são usadas na Bíblia nesse sentido, da continuidade, da perseverança. Só quem perseverar até o fim será salvo. E assim por diante, fazei firme a vossa decisão, confirmai a vossa salvação. É dessa maneira que você será suprida a entrada no reino eterno do Senhor. Muitas expressões que mostram isso, que não basta você ter começado, tem que continuar a caminhada até o fim para garantir a salvação. E num jogo, o futebol é bastante popular no Brasil, às vezes a disputa está acirrada, um time já está comemorando, chega lá naqueles acréscimos, no finalzinho, os últimos segundos, um time faz o gol, aí muda tudo, o panorama da partida muda por completo. O Brasil teve uma experiência assim na Copa do Mundo de 1950, quando foi inaugurado o estádio do Maracanã. O Brasil estava na disputa final com o Uruguai e bastava um empate para o Brasil ser campeão. E o Brasil já estava no finzinho do jogo, naquele empate. E estava empatado o jogo, a torcida já estava comemorando a Copa do Mundo quando, de repente, uma bola despretensiosa vai para o goleiro Castilho e ele deixa a bola passar debaixo da perna, a bola entra, o Uruguai faz um gol e muda tudo. O Uruguai foi campeão e o Brasil chorou. Pois é, até o final, mas tem que garantir, até o final, para você poder ter a salvação. E nós estamos aqui lutando contra a nossa carne. A nossa carne é a tendência pecaminosa que herdamos de Adão e Eva, que quer nos derrubar continuamente. E se alguém se deixar levar pela carne, se acomoda, você fica depressivo, largado, crente acomodado, inativo, na linguagem do apóstolo Pedro, ou infrutuoso, aquele que até trabalha, mas não consegue produzir nada. Você vai viver uma vida cristã sem produzir fruto e não vai chegar lá. Vai ser triste, muito triste. Eu quero focalizar a lista dos valentes de Davi, e isso é muito interessante. Davi, de certa forma, ficava observando os seus soldados e promovia uma certa concorrência, e muitos queriam ser os melhores e disputando, queriam fazer feitos mais notáveis. Por fim, o escritor sagrado coloca aqui essa lista dos valentes de Davi e o que eles fizeram. Cada um se dedicava a lutar, a conquistar, a fazer isso, a fazer aquilo. E nessa lista, de uma forma muito interessante, o Joabe era comandante do exército, entra na menção da lista 2 vezes, mas não como um valente. Ele não foi considerado um valente, ele era o comandante do exército. Ele é mencionado por causa do irmão dele, o Abisai, que era cabeça dos 30, e brandiu a lança contra 300 homens e os feriu. Ele
não teve medo, lutou sozinho contra 300 e foi matando um a um, 300 soldados inimigos. Era muito valente esse Abisai, e ele tinha nome entre os 3 primeiros. Ele era mais nobre do que os outros 30 da lista e era o cabeça deles. Contudo, aos primeiros 3 ele não chegou. E o Benaia, também filho de Joiada, de igual maneira, foi muito valente, era mais nobre do que os 30, mas aos 3 primeiros ele não chegou. Essa expressão é interessante. Alguns ficaram muito felizes por constar o seu nome na lista dos 30 valentes, que na verdade tinha 37. E eles eram dos mais valentes, dos milhares do exército, mas eles não conseguiram chegar aos 3 primeiros. E é interessante essa questão porque o Senhor nos motiva a lutar, dar a vida, aproveitar cada minuto, remir o tempo, evangelizar, ganhar almas, investir nossa vida, orar, vigiar o tempo todo e trabalharmos para o Senhor, para podermos alcançar o galardão. Mas muitos crentes não ligam para isso, se acomodam. Eu estou falando para muitos crentes acomodados, que só gostam de ouvir, não praticam nada, não se esforçam, não tentam ganhar ninguém, não tentam salvar ninguém, buscar pessoas caídas. Eles não estão preocupados em ajudar, estão preocupados só em receber das bênçãos de Deus. E alguns dão desculpa, porque estão com a perna ruim, a cabeça doendo, uma dor aqui, um problema de saúde acolá, porque o dinheiro está curto, porque tem que trabalhar, porque a família não sei o quê, porque o pastor é isso e aquilo, e vão dando desculpas para tentar justificar o fato de não fazerem nada pelo Senhor. Nem na lista de valentes eles são incluídos, quanto mais entre os primeiros 3 valentes. Mas o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, nos exorta, lembrando, lá no estádio, todos correm, querendo vencer, ganhar. E correi vós de uma tal maneira como aqueles que querem ganhar o prêmio. O prêmio que eles querem é um prêmio que murcha, é um prêmio terreno, mas o prêmio que nós estamos para ganhar é um prêmio inacessível, é um prêmio eterno, é um prêmio que não acaba, é eterno, não é uma coroa corruptível, é um prêmio eterno. Você está lutando por esse prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus? Você está lutando, você está investindo em pessoas, liderando pessoas aqui, ganhando, visitando outras, orando e evangelizando uma aqui, indo buscar a que está caída ali. Você está empenhado nessa valentia. Naquela época a valentia era vencer e matar inimigos. A valentia hoje é salvar vidas. É a exortação que nós encontramos no penúltimo livro da Bíblia, através do Judas, no versículo 22, ele diz, tende compaixão daqueles que estão em dúvida. Há muitos cristãos que estão acomodados em dúvida, tenha compaixão, saia para tentar salvá-los, arrebatai-os do fogo do inferno. É a exortação. Procure salvar essas pessoas, se dedique, se empenhe. Não se acomode em simplesmente assistir reunião de igreja, mas se dedique a ser valente, a conseguir resultados, salvar aqueles que estão na dúvida. Arrebate essas pessoas do fogo eterno, do inferno. Isso é a valentia que Deus está esperando de nós em nosso tempo. Procure ser um valente, meu irmão. Procure ser uma valente, minha irmã.